Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês, galera. Neste vídeo aqui eu vou fazer um comparativo entre canetas nanquim e bico de pena. Quem é mais recomendado para arte final? Qual dos dois é melhor? Qual é mais vantajoso? Este vídeo aqui foi baseado numa pergunta de um inscrito. Inicialmente eu ia responder num Quick Tips normal, só que eu achei mais interessante fazer uma análise de acordo com um critério, né? Um padrão de análise. E aí ficou essa ideia do versus aqui, né? Este vídeo aqui, se vocês gostarem, ele pode virar uma nova série no canal, em que eu faço uma comparação entre um material e outro para um determinado fim e eu coloco as minhas impressões de qual é mais vantajoso, tá? Então escrevam aí nos comentários se vocês acharem legal este vídeo aqui, se achou bacana, tiverem mais sugestões, beleza? Então, antes de começar, eu só quero deixar algumas coisas bem claras, tá? Que primeiro, que tudo é relativo, tá? Então, eu não quero aqui impor para vocês uma verdade, falando, não, esse é melhor, vai com esse e tal. Eu quero aqui mostrar para vocês uma análise e vocês é que vão decidir o que é melhor, tá? Então, às vezes você pode gostar mais de um, apesar, né, das diferenças, tudo depende, tá? Principalmente com relação a marcas. Você tem canetas mais caras e mais baratas, de qualidades maiores e inferiores, tá? Então eu vou aqui seguir sempre com as marcas que eu acho mais recomendado para pessoal de ilustração, de design, etc, tá? Eu não vou pegar aqui muitas vezes comparar um material escolar com um que é de uso profissional e aí falar que o outro é mais barato, entendeu? Seria uma análise um tanto injusta. Então, deixando bem claro, tudo é relativo. Embora eu faça essa análise, o termo versus que eu coloquei no vídeo é uma brincadeira. É pra gente analisar, dar uma olhada, né? Fazer essa brincadeira e aí depois vocês decidem o que é melhor, ok? Então não levem tão a sério assim essa ideia do versus. Então essa análise terá 6 tópicos e a conclusão serão elas: primeiro, manuseio, praticidade, durabilidade, transporte, acesso e preço. E aí por fim a conclusão. Ok? Então vamos começar aqui. Primeiramente o manuseio, tá? Vamos falar aqui de canetas nanquim. Eu trouxe as marcas principais que você encontra no mercado BR atualmente: Sakura, Staedtler, Unipin e a Copic Multiliner. Essas canetas elas são muito fáceis de utilizar porque são intuitivas, né, como canetas e lápis comuns, e todas elas têm variações de espessura. Então se você quiser uma linha mais fina, você tem que pegar uma mais fina, mais grossa, uma mais grossa. Então elas são bastante simples e intuitivas de usar. Você tem técnicas de nanquim para trabalhar com elas que despende bastante tempo, mas elas por si só não tem nenhum grande segredo, não é nada muito difícil, você precisa de um tutorial para saber como utilizar uma caneta dessas daqui. Já a pena, você tem algumas variantes, por exemplo, essa aqui é uma pena mosquito, ela é bem baratinha, é a mais simples que você tem, mas eu vou comparar aqui com as penas de ilustração. Essa aqui é uma da Speedball, essa aqui é uma pena G. Você precisa comprar o cabo e a pena separadamente, tá? Diferente da mosquito que vem tudo junto. E você tem vários tipos de pena, não apenas um. E você tem que saber escolher qual que é a melhor para você. Diferente daqui que você tem uma coisa muito mais intuitiva, ó, 0,4 é milímetros, então a 0,05 é mais fina que a 0,4, então você já imagina o que você vai usar. Aqui, olhando por cima assim, ó, alguém sabe me dizer qual a diferença dessa pena para essa? Só olhando? Não dá, né? Você precisaria ter uma análise mais apurada. E se você for numa loja, você vai encontrar várias penas. E muitas vezes nem o lojista sabe dizer para você qual a diferença entre cada uma delas. Sem contar que eu tenho certeza que muita gente aí nunca utilizou uma pena na vida. Né? E é uma coisa assim, você compra, já teve cara até me mandando e-mail perguntando como que ele encaixa isso aqui na ponta. Então já começa uma dificuldade logo de cara, né? Ó, você tem que encaixar aqui. Beleza, e depois você para e pega, cara, como é que se usa isso aqui? Né? Como que eu desenho rabisco com isso? Então já é uma coisa um pouco mais específica, mais trabalhosa, sem contar que você precisa comprar um frasco de nanquim também. Ele é um material mais difícil de trabalhar, ele exige mais técnica, mais conhecimento específico, ele não é tão intuitivo quanto as canetas, certo? Porém, uma pena dessa aqui, ela propicia algumas coisas que as canetas não fazem, que é a variação de espessura, controle. Veja quando eu pressiono aqui a pontinha, ela abre.
Então você consegue fazer uma coisa mais rápida, né, mais eficiente em comparação com a caneta. Se você quiser fazer variação de espessura, você tem que comprar às vezes mais de uma caneta. Com a pena, dependendo da ponta, você consegue fazer tanto traços finos quanto médio até grosso e com variação. A caneta, para fazer variação, você tem que ficar passando várias vezes no mesmo lugar. Claro que exige mais técnica, treino e conhecimento na pena. Então, nesse primeiro quesito, com relação ao manuseio, em questão de facilidade, eu diria que as canetas são mais fáceis, tá? Embora você tenha mais versatilidade no traço aqui, né? Mas nesse primeiro critério, então, eu diria que as canetas win. Segundo critério, praticidade. Caneta para você usar, destampou, trabalhou, terminou de usar, fechou, acabou, é isso. Já a pena, você tem essa questão dos tipos de ponta que não é fácil saber qual é mais indicada. Você tem um uso aqui, né, de encaixar, você tem que comprar uma tinta, você tem que ir lá trabalhar. E sempre quando você terminou de usar, tem que lavar as suas penas. Lavar, limpar direitinho para não emporcalhar, não ficar crosta, não estragar. E você tem que tomar um cuidado também com armazenar as suas penas, né? Não pode nada espremer, amassar, que pode estragar. Então ele é mais complexo e mais trabalhoso de você trabalhar e conservar. Então, em questão de praticidade, canetas Nankin venceram. Terceiro quesito, durabilidade. Bom, as canetas, no geral, elas são descartáveis, ou seja, você usou, acabou a tinta, estragou a ponta, já era, acabou, joga fora. Aliás, essas canetas Nankin, elas costumam antes estragar a ponta do que acabar a carga, viu? Porque essa pontinha de esponja que você tem aqui, com o atrito, ela se desgasta muito rápido, e uma ponta que antes era uma 01 ou 02, logo vira uma 04, 05, porque ela desgasta. Então logo você vai ter que estar comprando mais canetas. A Copic lançou essa recarregável, que você troca aqui o cartuchinho dela e também a ponta. Lembrando vocês que as canetas da Desegraph, que são desse tipo recarregáveis, elas não são muito indicadas para ilustração à mão livre, tá? Elas são mais voltadas para arquitetura e desenho técnico, por elas não terem essa pontinha esponjosa aqui, que nos permite trabalhar com ela em várias inclinações. Aquele lá não, aquele é só perpendicular. Então, a durabilidade delas é relativamente baixa. Mesmo você tendo uma recarga aqui, nesse caso da Copic, você precisa estar sempre trocando a ponta e comprando de novo, né? Tá, e esse cartuchinho é quase que o preço de uma caneta nova, né? Pensando no cartuchinho e na ponta. Então acaba dando que na mesma de você comprar outra caneta descartável dessa e você trocar tudo de uma caneta dessa que é recarregável. Já a pena, se você cuidar direito, o cabo você compra uma vez só. E a ponta, ela é de metal, ou seja, ela é bastante durável. Para você estragar uma dessa aqui, você tem que usar bastante. Não é que é impossível de estragar, né? Uma hora ela começa a ficar mais mole, entortar tudo, mas ela sem dúvida vai durar muito mais do que uma caneta dessa. E outra, ela não vai perder esse problema da ponta desgastar e ela começar a ficar ruim assim. Pelo menos não tão rápido quanto uma caneta. E também, né, um frasco de nanquim desse dura muito mais que uma carga de uma caneta dessa. Então, nesse quesito de durabilidade, penas venceram. Terceiro quesito, transporte. Vamos supor que você precisa botar no estojo, ir para algum lugar para desenhar, ou mesmo ir para um curso, como é que você faz? Bem, caneta, pega, guarda no estojo, vai embora. Chegou lá no lugar onde você está, destampou, trabalhou, guardou, pronto, foi. A única questão é que você vai precisar de mais de uma caneta, então você vai ter que levar várias canetas. Já o nanquim, a pena, você for transportar, isso aqui é fácil, só enfiar dentro do estojo. Essas pontas aqui, elas são... você precisa tomar mais cuidado para levar. E aí eu recomendo que você compre um Kinder Ovo aí, utilize essa caixinha aqui, ó, que ela é ótima para guardar pena. Botou aqui dentro, leva um abraço. Seja muito feliz. O grande problema é a sua dependência de um frasco de nanquim. E isso aqui é uma droga para você transportar.
pode virar dentro da mochila, da pasta, etc. Sem contar que você vai ter que lavar suas penas depois e nem todo lugar que você tá vai ser tão prático para você ir lá e limpar suas penas, tá? Você vai ter que levar talvez um frasquinho com água, um pano para limpeza, então você vai ter, no fim das contas, você vai ter mais coisa para levar com as penas do que 3 ou 4 canetas dentro do estojo. Então, eu diria que no quesito transporte, canetas venceram. Quinto quesito, acesso. Muito bem, caneta é um negócio relativamente fácil de achar, mesmo essas daqui, tá? A Copic não, a Copic é meio chatinha, você tem só no site oficial, algumas lojas muito específicas, mas essas daqui você já encontra em algumas papelarias comuns, Calunga, lojas desse tipo. Agora, pena, meu amigo, já é mais complicado, tá? Principalmente um nanquim desse aqui, ó, um nanquim bom. Nanquim escolar você encontra fácil. Pena mosquitinho você até acha, tá? Até encontra. Agora penas desse tipo assim, ó, voltado para ilustração, é bem difícil, cara. Você vai encontrar em lojas muito específicas, porque o foco não é só a ilustração. Tem muita gente de caligrafia também, e não é uma coisa tão comum, tá? Não é todo lugar que tem pessoas que praticam caligrafia, não é muito fácil de ter em qualquer papelaria. Então é mais difícil, você vai geralmente comprar em lojas da internet, e aqui no Brasil você tem poucas variações de marcas de penas, né? Então, em questão de acesso, canetas venceram. Agora o sexto e último quesito é o preço ou custo-benefício. A média de uma caneta dessas daqui está em torno de uns 13, 15 reais mais ou menos, tá? A Copic ela é mais cara por conta da recarga. Você tem o cartuchinho e a ponta que você troca depois. O problema é que você sempre vai precisar de mais de uma caneta. Uma fina, uma média, uma grossa, umas 3 aí pelo menos. E por elas estragarem relativamente rápido, é sempre recomendado que você tenha algumas de reserva. Então se a 02 é a que você mais usa, já compra umas 2, 3, deixa estocado para você não ficar na mão quando você precisar. Olhando uma só, né, ou 2 ou 3, ele é relativamente barato. Porém, em médio e longo prazo, a sua economia vai para o espaço, porque você vai estar sempre tendo que comprar mais e mais canetas para reposição. Já na pena, isso não vai acontecer, porque um frasco desse aqui dura bastante, apesar de caro. A pena, o cabo, se você cuidar, você compra uma vez na vida. E a ponta da pena também dura bastante, tá? Claro que ela pode estragar, pode quebrar, mas nem se compara a durabilidade de uma pena dessa aqui com uma caneta. Isso aqui vai muito mais rápido. Então, à primeira vista, em curto prazo, um nanquim bom, um cabo e uma pena adequada vai sair mais caro que um triozinho de canetas, ou um sexteto até. Porém, em médio e longo prazo, a pena se torna mais, com custo-benefício mais vantajoso. Então, quem seria o vencedor aqui? Bom, olhando do ponto de vista de custo-benefício, ou seja, né, o quanto você investe, o quanto ele vai durar, a vitória é da pena. E agora vamos para a conclusão. O nosso placar ficou 4-2 para as canetas. A caneta é um objeto mais fácil, mais intuitivo, mais tranquilo de você manusear. Você vai ter menos dificuldade para trabalhar e pegar a mão de arte final utilizando canetas. Ela é mais prática, mais fácil de transportar, mais tranquila de usar e em curto prazo é mais barato. E você consegue fazer uns trabalhos bem bacanas. Já a pena é um material que é mais complicado de você pegar a mão de usar. Você precisa ir atrás para conhecer melhor os tipos de ponta, experimentar para ver quais são as mais indicadas para você. Ele vai te exigir mais treino, mais prática, mais cuidado. E aqui eu vou colocar uma outra questão importante que eu não falei. O papel que você pode utilizar com a pena, que não é qualquer um como na caneta. Então tá aí mais uma coisa para você prestar atenção. Você precisa de um papel mais legal para trabalhar com a pena. Vai te exigir mais, porém quando você pegar a mão, você vai ter mais versatilidade e até mais eficiência no trabalho por estar trabalhando com penas. Uma linha que você demoraria muito mais tempo para fazer com uma caneta, com a pena você faz em um traço só. Somando isso em horas de trabalho, com a pena vai ficar mais eficiente. Eu diria que a pena é um material para, digamos, desenhistas mais avançados, né? Em quem quer pegar mais a mão de arte final, especificamente com pena. Tá? Não estou falando do resultado, estou falando da técnica com o material.
Ele é mais durável, não é muito fácil de transportar, você precisa sempre levar um material para limpar tudo. O acesso é mais difícil, você precisa ir atrás, não é tão fácil de achar. Só que em longo prazo, médio prazo, ele é sim mais econômico do que ficar comprando um monte de caneta e repondo e reabastecendo o tempo todo. Então, assim, se você aí tá começando, é iniciante, tá pegando algumas noções básicas de nanquim, começa com caneta. Vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo. Se você quer se especializar em arte final, né, ou simplesmente você gosta de pena, quer fazer umas coisas mais específicas, ou até gosta também de caligrafia, né, tem alguns efeitos que você só consegue fazer com a pena, e você gosta desses efeitos, aí vale a pena você investir e trabalhar com a pena. Tá? Você pode começar com uma mosquitinha mais tranquila e depois ir tentando AG, Assadim, Maru, etc. Tá? O seu trabalho vai se tornar mais eficiente em médio e longo prazo. Eu diria que, na minha opinião, o que mais dificulta aqui no Brasil de você ter mais pessoas desenhando com pena é o papel. Tá? Não é fácil encontrar papel especial para trabalhar com bico de pena, então isso dificulta muito, o pessoal acaba desencanando, indo ou para caneta ou para pincel. Então essa é a minha conclusão, né? As opções estão aí para vocês experimentarem, eu acho que vale a pena, independente de você ser mais da caneta ou da pena, você manusear os dois para você ter uma noção. Eu também já mexi com pena por um bom tempo, hoje é predominantemente caneta, mas isso é do meu jeito, você deve ter o seu, varia. E agora eu fico aí no aguardo dos comentários de vocês. Você trabalha mais com caneta, mais com pena? Quais as vantagens que você vê? Quais as desvantagens que você vê? Por que você optou por um e não por outro, tá? Então compartilhe suas experiências que eu vou gostar de ler e o pessoal também. E aí todo mundo aí conhece um pouco mais sobre qual as vantagens. E o intuito desse vídeo é ajudar você a fazer a sua escolha e experimentar técnicas diferentes. Às vezes você pode só ter usado caneta e se surpreender com a pena, ou você usar a pena por um bom tempo e de repente a caneta você vê que facilita muito mais a sua vida. Ou utilizar os dois, que é o que muita gente faz e eu fiz uma época, hoje nem tanto, hoje eu tô mais na caneta. Beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, achou bacana, dá um joinha nos seus favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva. E galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, acharam bacana, comentem aí, de verdade. A gente pode transformar isso numa série, ou não, se acharam nada a ver, zoado, pô, não... Escrevam aí também, que aí fica por esse mesmo e a gente segue com os outros quadros normalmente, tá? E deem mais sugestões do que a gente pode fazer aqui, diversos! Beleza? Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.